Amém. Como estão vocês? Bem? Também queria cumprimentar todos que estão online assistindo. Deus abençoe suas vidas. Hoje vamos ter uma noite maravilhosa. Vou dar uma palavra sobre princípios de fé. Depois vamos ter um tempo de cura e depois um ministério profético. Amém. Então vamos deixar Deus vir e fluir em nossas vidas. Amém. Então vamos começar aqui. Quero ir falando por alguns minutos sobre princípios de fé. Gente, muito importante, porque, gente, fé é que a gente faz, e quando a gente coloca fé, Deus coloca graça. E tudo é pela graça de Deus. Salvação, cura, dons do Espírito, prosperidade, tudo bem pela graça de Deus. Mas para acessar a graça de Deus, só temos que colocar fé. Então, quero falar disso. Então, quero começar com esse primeiro versículo. Aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé eu não falei isso, é a Bíblia que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, fé, você acha que fé é importante? Fé é muito importante, gente. Nossa fé, meu Deus do céu, vamos ver isso. Sem fé é que impossível agradar a Deus. Alguém aqui quer agradar a Deus? Amém. Eu acho que todo mundo aqui e que está online quer agradar a Deus. Então, muito simples, gente, muito simples. Temos que ter fé em Deus. E olha o que diz aqui. Porque é necessário que aquele se aproxima a Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, é interessante porque primeiro temos que acreditar em Deus, mas não só crer em Deus. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não têm fé. Okay? Então aqui temos os componentes de... Olha, tem que crer em Deus, mas não termina aí. Temos que buscar a Deus. E a consequência, segundo esse versículo, é que quando buscamos a Deus, Ele recompensa a gente. Ele recompensa. Tá? Então temos que crer, temos que buscar, e a consequência é que quando cremos e buscamos, isso é fé, então Deus vem, gente, faz coisas incríveis em nossas vidas, em nós e através de nós. Então quem aqui quer crescer em fé? Eu, gente, quero crescer em fé. Agora quero focar essa parte onde diz buscar. Ele recompensa aqueles que os buscam. Então, tem que crer e tem que buscar. Então, o alicerce mais importante da fé, a primeira coisa da fé, vamos para o próximo slide. Qual é o alicerce da caminhada de fé? E vemos, esse é um versículo que acabamos de ler, de buscar a Deus. Vamos aqui para o versículo em João 15:15, diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Aqui está Jesus, que é o mesmo Deus, falando com seus discípulos e dizendo: o que eu escuto do meu Pai, eu falo para vocês, e agora eu chamo vocês de amigos. Diga intimidade. Então, um resultado, gente, quando buscamos a Deus, um resultado muito poderoso é que Deus dá a habilidade de a gente ter intimidade profunda com Jesus, com o Espírito Santo. Então, o alicerce, vamos para o próximo slide, o alicerce de toda a caminhada de fé e intimidade com Deus é baseado sobre relacionamento. Fé não é uma fórmula, e eu vou dar passos hoje, mas não é fazer passo 1, passo 2, passo 3, se você faz isso, pum,
Você tem fé? Não, é algo vivo, tem que ver. Fé não existe sem relacionamento. Se você não procura a Deus, procura a face de Deus, e Ele começa a mexer com tua vida, isso que aí começa a gerar fé. Quando começamos a estabelecer essa intimidade com Jesus. Então, intimidade com Deus é o alicerce. Sem intimidade não existe fé, gente. E vamos entrar mais profundamente a explicar isso. Mas vamos continuar aqui o próximo slide. Quero agora entrar na pergunta de como receber fé. Quem quer receber fé? Eu quero receber mais fé. E eu estou constantemente pedindo a Deus mais fé. Eu quero mais. Quem quer crescer em fé? Eu quero crescer. Eu quero ver mais milagres. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero ter mais liberdade na minha vida. Então, vamos aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz: e assim a fé vem pelo quê? Gente, a fé vem pelo ouvir. É muito simples. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir a palavra. Alguém aqui quer mais fé? A fé vem, biblicamente, vem por ouvir a palavra de Deus. Não vem por ouvir Netflix. Não vem por assistir Disney Plus. Vem pela palavra de Deus. Ok? Então, fé é gerado quando nos alimentamos da palavra de Deus. Eu não posso ter mais fé por orar mais. Eu não posso ter mais fé por ir mais à igreja, por servir. Não. Fé, tudo isso maravilhoso, mas fé é gerado quando escutamos a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir. Por isso é tão importante todo dia nos alimentar da palavra de Deus. Isso, então, é algo que começa a gerar fé. Agora, então, ouvir a palavra de Deus é como geramos fé. Mas não é... Vou acrescentar algo aqui. Vamos para o próximo versículo, Hebreus 4:2. Diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui em Hebreus capítulo 4 está falando da gente como cristão agora, nesta geração, quando foi escrito, né, no primeiro século. Mas ele está se referindo ao povo de Deus, de Israel, que saiu do Egito e estava dando voltas no deserto. Então ele está falando dessa geração e ele diz: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ok? Então acabamos de aprender que a fé vem por ouvir a palavra, tá? A fé vem por ouvir, mas aqui ele acrescenta algo. Eles ouviram, mas não aproveitaram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela... Tá? Então essa palavra, fé, piscis, também significa crer. Eles escutaram, ele está dizendo, gente, somos salvos, somos abençoados, mas aquela geração também escutou a palavra de Deus, mas não creram, não acreditaram. Então não foi de proveito para eles. Então a palavra de Deus é gerada em fé quando cremos, quando acreditamos na palavra. Não basta só ouvir, temos que ouvir crendo, acreditando. Eu lembro, meu pai, ele ministrava muito cura, milagre, em Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos e África. E ele foi uma vez para Paris, para visitar uma igreja em Paris. E tinha uma irmã da igreja que convidou a seu irmão, o irmão dela, era um doutor em teologia que ensinava na Universidade de Paris.
Só que ele era teólogo, doutor em teologia, só que não acreditava na Bíblia. Existem muitos. Para eles é um trabalho, né? É um emprego, ser acadêmico. Para eles é como ser um historiador, ser um arqueólogo. Você gosta, mas não acredita nada. Então, meu pai é também doutor em teologia, acadêmico, professor por muitos anos na Universidade de Oral Roberts, aí em Tulsa, Oklahoma. Então, ela falou para ele, vem um teólogo dos Estados Unidos. E ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus. Ele ensinava teologia e ria da Bíblia. Só rindo da Bíblia, que era tudo falso, blá, 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 blá. Mas ele foi porque escutou que meu pai era doutor em teologia. Então ele foi, meu pai pregou, Deus começou a curar muitas pessoas. Ele nunca na sua vida tinha experimentado o poder de Deus. Ele a vida inteira estudando academicamente a Bíblia, mas a Bíblia não foi de proveito para ele, porque ele não creia. Então temos que escutar e assimilar a palavra de Deus crendo, acreditando. E ele converteu esse dia. Foi a primeira vez que ele falou, é verdade, Deus existe. Meu Deus, ele vendo aí o pessoal sendo curado. Então, por que falo isso? Porque existem cristãos que você está lendo a Bíblia e o cristão, a pessoa diz, isso é muito lindo, mas realmente não acredita que Deus falando para ele. Né? Eu gosto de ler os Salmos, porque os Salmos têm muita promessa de Deus, né? Muita coisa maravilhosa, e eu quando leio, além de ler, eu tenho muitos comentários e ferramentas linguísticas, tudo isso, do hebraico, grego. E eu lembro começando, vou ler Salmos, essas promessas poderosas. E a primeira coisa que diz no comentário acadêmico, essas não são promessas de Deus para hoje. Essas foram coisas que Deus falou naquela época, 3.000 anos atrás, para o povo de Israel, mas não aplica para nós. Meu Deus do céu. Então aqui tem pessoas acadêmicas, estudando profundamente a palavra, mas não acreditando em nenhuma palavra, nenhuma parte dessa palavra. Então não é suficiente só ouvir, ler, tem que crer, gente. Essa palavra é para você. A palavra é viva e eficaz. É viva e eficaz. E Deus usa esse logos, essa rema para falar a seu coração. É só você crer. E começa a gerar essa fé. Amém? Então, temos que ouvir a palavra querendo. Então, quando começa a entrar essa palavra. Mas, gente, eu vou dizer por que pessoas leem e escutam a palavra, mas não acreditam. Até talvez tenha alguém, né, escutando agora a pregação, dizendo, esse gringo doido, não acredito uma palavra que está... talvez, né? Eu acho que ninguém aqui está crendo isso, mas talvez online. Talvez não. Por que o pessoal pode ler a Bíblia e não crê? Porque não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Por isso eu falei, o alicerce da fé é o relacionamento com Deus. Se você tem uma intimidade com o Espírito Santo, aí sim você começa a ler a Bíblia e você sente Deus falando contigo. É bem diferente, gente. Eu sei que muitos de nós... Eu já experimentei um momento onde ler a Bíblia não significava nada. Outro dia estou lendo, meu Deus, cada palavra, pam, pam, pam. Então por isso tão importante a intimidade. Então fé funciona nesse momento de intimidade, quando temos essa intimidade. Por isso diz aí em Hebreus também que a Bíblia é viva e eficaz, é algo vivo, não é algo morto, não é algo acadêmico. Amém? Não é só um livro. Então se temos intimidade,
e ouvimos crendo, isso que começa a gerar fé. Agora, vamos continuar com a próxima pergunta. Como liberar a fé? Porque ter fé, esse é o primeiro passo. O primeiro passo sempre é intimidade. De tudo no reino é intimidade. Mas quando a palavra de Deus começa a gerar fé em nós, não é suficiente ter fé. Agora temos que liberar essa fé para que a graça de Deus comece a se manifestar em nossa vida e as situações a nosso ao redor. Amém? Gente, é maravilhoso quando Deus se manifesta. É maravilhoso. Então vamos falar agora. Como eu libero a fé? É muito simples. E vou ler agora um versículo que não é controversial. Todo evangélico, se realmente evangélico, acredita. E esse versículo realmente mostra como liberar a fé. Vamos para o próximo slide. Olha. Porém, que se diz? A palavra, diga na palavra. Acabamos de falar que quando escutamos, recebemos a palavra de Deus e temos intimidade com Jesus, quando recebemos, escutamos a palavra, gera fé, ok? Então aí está de novo. A palavra está perto de ti, né? A palavra de Deus tem que estar perto de nós. Todo dia estamos meditando, estamos lendo, estamos na tua... a palavra está primeiro perto e está onde? A boca e coração. Gente, quando não existe intimidade com Jesus, lemos a Bíblia e a palavra só está aqui. Não entendemos. Algo chato, escrito 3.000 anos atrás. Mas quando temos intimidade, agora a palavra não está só aqui, entra aqui, mas agora entra aqui, tá? Então tem que estar aqui, isso é o que a intimidade com Jesus causa. Então a palavra está no teu coração e na tua boca. Então digam coração, boca. Quando a palavra está no teu coração, significa que você tem fé. Quando está na tua boca, é quando você libera fé. Palavra, digam palavra. Como se manifesta uma palavra? Falando. Ou não? Eu como vou manifestar uma palavra? Por exemplo, eu estou olhando aqui para minha esposinha. Eu tenho pensamentos maravilhosos para ela, alguns que não posso falar em público. Mas meus pensamentos e a palavra só vai se manifestar se eu falo. Linda gatinha, te amo. Palavra significa que é falado. Amém? Isso é a palavra. Ok, então quando a palavra... E por que a palavra de Deus? Porque Deus falou a palavra. Porque Deus falou. Então estamos escutando a palavra de Deus. E se temos intimidade com o Espírito Santo, essa palavra entra no coração. Mas não para aqui. Aí. Agora, se eu quero ver coisas acontecer, essa palavra que veio de Deus, que agora está no meu coração por causa da intimidade com Deus, eu começo a falar, e aí que é liberado a fé que foi gerado em meu coração. Porque a palavra não é palavra, sino é falada. Amém. Então vamos continuar aqui com esse versículo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca
Digam boca. Gente, aqui sabemos que essa é a maneira de ser salvo. Não podemos ser salvos por ser boa pessoa, não podemos ser salvos por comer só legumes, não podemos ser salvos por qualquer coisa que fazemos. Isso que traz salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração que creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê, e essa palavra crê, pistis, que é traduzida fé. Então a fé está no coração, mas para a justiça, e com a boca se confessa que dá salvação. Então fé está no coração, mas quando falamos o que está no coração, se converte em palavra que escutamos de Deus. E se uma palavra que veio de Deus entrou no nosso coração e repetimos essa palavra, tem poder. Porque se eu repito, meu português é top, estou confessando. Se eu repito o que Deus falou, tem poder. Se eu repito o que eu pensei, não tem poder, gente. As palavras do Arão não têm poder. Mas se eu só falo o que eu escutei do Pai, tem poder, gente. Aprendimos isso de Jesus ou não? Que falava Jesus? Eu só falo o que eu escutei do Pai. Jesus não falava por sua conta. Ele escutava. Gente, ele movia no mesmo princípio que nós temos que mover. Ter a palavra de Deus que ele fala perto. Ter intimidade, ter perto, para que essa palavra esteja no nosso coração. E agora, quando eu falo, eu só falo o que escutei do Pai. E se são palavras do Pai, são palavras de poder. Gente, fé não é eu tentando crer e forçar a Deus a fazer algo que eu quero que Ele faça. Esse não é fé. Não. Fé é estar perto, a palavra perto. Em meu coração eu constantemente escutando e só repetindo o que escuto do Pai. Aí sim tem poder, gente. Amém? Amém. Fé sempre vem de Deus. Não vem do Arão, não vem de você. Vem de intimidade com Jesus. E escutando, me fala. Quero ter tendo perto. Todo dia escutando, lendo, meditando. Amém. Ok. Acho que deu para entender. Amém? Então, o primeiro passo para liberar fé é, vamos para o próximo slide, confessando a palavra. O que eu escutei do Pai, é isso que estou falando. Não estou inventando, né? Não é só falar positivamente. Tudo está ruim e eu ignoro que está ruim e estou em um mundo de fantasia e mente mais forte, mind over matter, como seria isso? Nossa mente mais forte que a circunstância. Não, fé é escutar e só falar o que escutamos de Deus. E se Deus tem uma opinião diferente do que o que eu estou vendo, eu vou acreditar o que estou vendo ou o que meu Pai está dizendo. Deu para entender? Minha esposa está. Então não sei se deu para entender meu português. Se minha circunstância é muito ruim, e eu vejo que é muito ruim, mas eu escuto do meu Pai que Ele tem outra opinião, que a coisa não é ruim, que Ele ainda é soberano, que Ele ainda é vitorioso, eu vou acreditar no meu Pai ou vou acreditar nas circunstâncias? Meu Pai. Por isso eu tenho a palavra de Deus perto de mim. Estou constantemente escutando o coração do Pai. E quando todos no mundo estão com medo porque tem guerra, tem Covid, todos,
E meu pai está dizendo, cara, tranquilo, tranquilo. Já me saiu espanhol. Gente, se sai um pouquinho em inglês, me perdoem. Se sai um pouquinho espanhol, me perdoem. Que eu acabo de passar uma semana nos Estados Unidos e uma semana no Chile, pregando 8 vezes espanhol e 2 semanas em Estados Unidos pregando 16 vezes em inglês. E estou em minha pregação em português. Então, se sai um pouquinho em inglês, me perdoem. Se sai um pouquinho em espanhol, tudo bem. Ok. Imagino que se falar um pouquinho mais devagar vai ser mais fácil. Ok. Estou confessando a palavra. E confessar é simplesmente isso. Não inventar. Tudo está ruim e eu invento que está bem. Não. Confessar é repetir o que estou escutando de Deus, gente. Amém? Próximo versículo. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, com essa palavra aí em negritos, obedeceu. Diga, não obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde. Agora, Abraão foi chamado por quem? Por Deus. Abraão estava aí tranquilo e de repente Deus falou com ele. Ele recebeu a palavra de Deus. Agora, e ele não ficou aí, não. Quando Deus falou para ele, ele obedeceu a palavra de Deus. Então, a primeira maneira que liberamos a fé é repetimos o que Deus está dizendo. A segunda maneira que liberamos fé é obedecer o que Deus está dizendo. Faz sentido? Se eu estou com a Bíblia perto de mim e o Pai e a Bíblia me dizem, Arão, ama a tua esposa. Gente, eu tenho que obedecer e amar. Não é difícil, né? Tão linda, meu Deus do céu. Mas, gente, quando obedecemos os princípios que Deus falou, é só bênção, gente. Obediência traz bênção à nossa vida. Então, uma maneira muito poderosa de liberar nossa fé é obedecer o que Deus está falando para a gente. Amém? De obedecer os princípios que Deus falou sobre finanças, sobre casamento, sobre paternidade, sobre humildade. Isso é difícil, né? Sobre pedir perdão, sobre caminhar em amor. Enquanto mais obedecemos o que escutamos de Deus, melhor a coisa. Por quê? Porque quando obedecemos, estamos liberando fé. E fé gera a graça de Deus sobre nossa vida. Obrigado, Amanda, aí por as luzes, aí quando eu gritei. Yeah! Gente, Deus é misericordioso e Ele tem paciência. Eu já tive momentos que Deus me falou e eu demorei. E eu sabia que Deus me falou. Arão fazer isso. E eu não falava para ninguém que Deus me falou. Porque se eu falava para alguém, eles iam me cobrar. Então eu não dizia, eu sou... Deus me falou, passava uma semana e eu pensava, ai, Deus me disse fazer isso e não fiz. Passavam 2 semanas e eu não falava para Esther, porque ela me cobra obedecer a Deus. Precisamos nossas esposas, né? Meu Deus, sem a esposa, que faríamos? E eu sei a diferença, porque eu sou como todo mundo. Às vezes, eu obedeci rapidamente,
E via bem, outras vezes, demorei um pouquinho. Deus com paciência, mas também sofri. Então a primeira maneira que liberamos a fé é confissão, é falar o que Deus está falando, gente. É crer o que Ele está dizendo. Segunda é obedecer. Agora, então, segundo é obedecendo a palavra. Essa é a segunda maneira de liberar a fé. Agora, e vamos ir para outro versículo, porque quero acrescentar a isso de obedecer a palavra. Hebreus 11:8. Vocês precisam, que diz aí? Perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Gente, tem promessas que vêm rápido, tem promessas que demoram, mas o segredo é perseverar. Não é obedecer um dia, não aconteceu nada, então vou parar de obedecer. Ok? Então, não é só obedecer, mas temos que obedecer continuamente, perseverando. Vamos para o próximo slide. Digam perseverando na palavra. Eu estou casado com Esther 23 anos. E tenho 2 frutos do nosso amor aqui, Abraão e Amanda. Onde está a Cristina? Está lá. Cristina está lá em cima fazendo os cortes da mídia aí que estão saindo online. Gente, eu não casei com ela. Amei ela um dia e falei, ok. Obedeci, amei, tchau. Eu não fiz isso. Amor não é amor se não existe perseverança no amor. Você que está online, escutando essa pregação, Deus está dizendo que amor não é amor se você não persevera no amor. Continue. Deus vai agir. Da mesma maneira, fé não é fé sem perseverança. Não é suficiente orar um dia. Não é suficiente procurar a face de Deus uma semana, um mês. Porque fé não é fé sem perseverança. Fé é fé quando você busca toda sua vida. Quando você obedece toda sua vida. Isso é fé. Gente, quantos sabem que a metade, quantos sabem que Hebreus 11 é o capítulo da fé? A primeira metade fala de conquistas. E todos, quando pensam de fé, pensam em conquistas. Carro novo, casa nova, vou ser milionário, helicóptero. E parênteses, eu não gosto desse tipo de fé, porque essa fé traz influência do mundo do materialismo. Eu não acredito nisso. Eu acredito em prosperidade, mas não em prosperidade que tem o espírito materialista do mundo. Só para que vocês saibam. Eu estava dizendo algo bom. O que estava dizendo? Ok. Eu preciso da sua ajuda, meu Deus. Obrigado. A metade de Hebreus é de vitória. Que fé traz. Mas a segunda metade é as pessoas aguentando perseguição, morte, martírio, problemas graves que eles aguentaram, suportaram por causa da fé.
essa fé que persevera. Então, com fé você conquista grandes coisas para Deus, mas com a fé você também conquista os problemas que o mundo traz e o inimigo traz para a sua vida. Amém? Ok. Estou perseverando na palavra e já vamos terminando aqui para começar nosso tempo de ministério. Vamos para o último slide. Então aqui tem o processo da fé. Então o processo da fé, e tem muitas coisas, mas aqui está simplificado. Eu estou lendo e estudando fé e tem tanta boa coisa, mas vamos simplificar aqui. Então, processo da fé. Primeiro, o alicerce é a intimidade com Deus. Tá? Sem intimidade não existe fé, gente. A intimidade com Deus. Agora, quando temos intimidade, escutamos a palavra de Deus, e para receber fé temos que ouvir crendo. Temos que acreditar a palavra de Deus, ouvir crendo. Então isso é receber. Agora, para liberar, temos que crer no coração. Não é suficiente só aqui. Temos que crer no coração e confessar com a boca. Temos que repetir o que Deus está dizendo. Repetir os pensamentos dele. Essa é a confissão. Mas não é só suficiente crer e confessar. Também temos que obedecer, perseverando, subir essa montanha. Fé não é fé sem perseverança. E o resultado é a materialização da promessa de Deus. E Hebreus, gente, isso é muito profundo. Tem promessa que é para você, que você vai desfrutar. Mas tem promessa que são para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Fala claramente em Hebreus. Vou ler aqui, é muito profundo, gente. Vou ler aqui rapidamente. Não coloquei aqui, mas quero que entendam. Hebreus 11. Ok, versículo 13, 11, 13. Todos estes, falando dos heróis da fé, morreram na fé sem ter obtido as promessas. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Gente, tem promessa que Deus deu para você, mas não é para você. É para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Promessas que talvez você nunca vai ver cumprir, mas se você persevera, seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos vão ser abençoados. Gente, não podemos pensar só em eu, agora, minha necessidade. Deus é um Deus multigeracional. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Os planos de Deus se realizam através das gerações. E se você caminha em fé, existe uma graça de promessas e palavra de Deus, que não é só para você, mas é para seus filhos, os filhos dos seus filhos. Amém? Amém. Aleluia. Muito bem, vamos ter agora um tempo maravilhoso. Quero começar com cura.
Se você precisa cura, fique de pé rapidinho. Rapidinho. Quantos vão aplicar fé? Yeah. Amém. Aleluia. Quem de vocês tem dor neste momento? Ok. Coloque sua mão nesse lugar onde você tem dor. Se é que dá, né? Às vezes temos dor em lugares que não dá para colocar a mão no público, então não faça mais. Mas se dá, coloque. Me perdoe. Vou ler aqui alguns versículos. O que eu vou estar lendo, o que Jesus falou, gente. Só estou repetindo o que Deus falou. Amém? Quem levou ele blá, blá. Comecei a ler em espanhol. Tenho aqui os versículos em inglês, em português e espanhol. Blá, blá. Ok, agora sim. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Estou repetindo o que Deus falou, que você é sarado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Jesus levou sua doença, sua enfermidade. Salmo 107, 20 diz, Salmo 107, 20, fala, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Gente, Deus enviou sua palavra, está enviando sua palavra, está dizendo que você está curado. Amém? E tem muitos outros versículos, mas eu acabo de repetir o que nosso Pai falou. Deus quer que você seja curado. Vamos neste momento aplicar fé. Como liberamos fé? Blá. Falamos o que Jesus disse. Repitam comigo. Jesus, obrigado que levaste as minhas doenças. Obrigado que pelas tuas pisaduras eu sou curado. Obrigado que enviaste a tua palavra para me curar. Eu declaro neste momento que sou curado. Eu falo diretamente para toda dor, toda doença, todo problema em meu corpo, todo espírito de doença. Eu mando que saia neste momento, porque meu Pai falou. Ele falou que estou curado. Eu recebo neste momento cura. Amém. Amém. Gente, começa a mexer rapidinho. Quem de vocês já notou que já não tem dor? Levante a mão. Se você notou que já não tem dor, pode vir rapidinho aqui. Sim, onde tinha dor? Sim, aqui. Na minha mão, no meu dedo, já parou. Sim, e já não tem. Amém. Quem mais? Que está online, eu quero liberar palavra de cura, em nome de Jesus. Se você está olhando online, coloque sua mão no lugar onde dói e vamos orar e aplique fé.
Em nome de Jesus, repreendo toda doença, toda dor de cabeça, problema no joelho, problema nas costas, problema no braço esquerdo, fora. Também vejo Deus curando alguém aqui atrás, nesse nome de Jesus, fora todo problema, ser curado em nome de Jesus. Ok, vamos começar, estamos quase prontos para começar o tempo profético. Só rapidinho, se você recebeu uma cura, fique de pé rapidinho. Se você recebeu uma cura, fique. Muitas pessoas, amém. Se você. Uau, amém. Vocês estão online, Deus abençoe muito. Tem sido uma noite maravilhosa. Boa noite.